Olá, olá, moçada. Professor Bucks, trabalhando com você aí, Biologia 2 da primeira apostila, né? Essa questãozinha aqui, falando de alimentos associados a nutrientes, né? Qual é a diferença de alimento para nutriente? O que a gente come é o alimento. O que tem nesse alimento, carboidrato, proteína, lipídio, e isso é o que a gente chama de nutrientes. Então, quando você compra um alimento, por exemplo, um pacote de biscoito, vem nesse alimento ali uma tabela nutricional. Ela está apresentando os nutrientes que estão compondo ali esse alimento, o que vai fazer parte de você. Esse exercício está negociando exatamente isso. Ó. Ele começa lá, ó. Arroz e feijão formam um par perfeito, o baião de dois no Nordeste lá, né? Pois fornecem energia, aminoácido e diversos nutrientes. O que falta em um deles pode ser encontrado no outro. Por exemplo, o arroz é pobre em aminoácido lisina, que é encontrado em abundância no feijão. E o aminoácido metionina é abundante no arroz e pouco encontrado no feijão. Então, a tabela seguinte apresenta algumas informações nutricionais desses dois elementos. Então, a tabela está negociando com você ali, ó, caloria, a quantidade de carboidrato, a quantidade de proteína que tem em cada um, a quantidade de lipídio e a quantidade de colesterol, né? Geralmente, na tabela que a gente encontra nos alimentos, eles vão aparecer os nutrientes do mais abundante para o menos abundante. Então, do que está em maior quantidade para o que está em menor quantidade. Na grande maioria dos casos, a maior parte dos alimentos é lotada de carboidratos. Mas vai depender do que você está comendo, lógico. Então, vamos dar uma olhada no que o exercício está negociando com você. Na primeira alternativa, os carboidratos contidos no arroz são mais nutritivos do que os carboidratos contidos no feijão? Se você for dar uma olhada ali na tabelinha, você tem lá carboidratos do arroz, né, 8,07, no feijão 10,6. Então você tem muito mais carboidrato no feijão do que no arroz. E ele já negociou com você ali, que os contidos no arroz são mais nutritivos do que no feijão. Não, você tem muito mais no feijão do que no arroz, né? Então, tá furada a primeira alternativa. Segunda alternativa, o arroz é mais calórico que o feijão por conter maior quantidade de lipídios. Quando fala de energia em alimento, a gente está discutindo a quantidade de calorias que tem. E as calorias são calculadas basicamente a partir de dois nutrientes que aparecem na tabela. Os carboidratos, que são os açúcares, e os lipídios, que são as gordurinhas. O pneuzinho ali é lipídio. Lipídios, né? Gostosos lipídios no café da manhã. Então, olha o que ele colocou, o arroz é mais calórico que o feijão por conter maior quantidade de lipídios. Mas se você dá uma olhada ali, a tabela já separou para você a quantidade de calorias em cada alimento. O primeiro tópico da tabela está colocando, para o arroz, 41 quilocalorias, para o feijão, 58 quilocalorias, né? Então, o feijão é mais calórico do que o arroz. Então, o arroz é mais calórico que o feijão por ter maior quantidade de lipídios? Ele fez uma sacanagem. Porque se você descer na tabela e olhar lipídio, você vê que lipídio no arroz está 0,73 gramas e no feijão está 0,18 gramas, né? Então, se olhar só lipídio, tem mais lipídio no arroz. Mas no total de calorias, o feijão acaba sendo mais calórico por ter mais carboidratos. Então, está errada a alternativa B. Olha lá, 41 quilocalorias, 58 quilocalorias, né? Completamente diferente, não se engane com o esquema do lipídio. Na alternativa C, ele coloca lá que as proteínas do arroz têm a mesma composição de aminoácido que as do feijão, né? No próprio enunciado do exercício, ele já falou que o feijão tinha mais de um aminoácido, o arroz tinha mais de outro aminoácido que não tinha no feijão. Então, a composição são completamente diferentes os dois, né? São alimentos diferentes, têm proteínas diferentes que são formadas por aminoácidos diferentes. Mas a tabela também não ia fornecer essa informação. Ela está discutindo não a variedade, ela está discutindo a quantidade. Então, se a gente olhar ali, ó, as proteínas do arroz têm a mesma composição de aminoácidos que as do feijão, pela tabela você não vai conseguir chegar a essa conclusão. Mas você chega à conclusão de quantidade de proteína no arroz, 0,58 gramas, no feijão, 3,50 e poucos. Então, o feijão tem mais aminoácido que no arroz? Sim, mas tem aquele esquema que o enunciado falou, tem alguns aminoácidos que estão mais presentes no feijão que não estão no arroz e vice-versa, por isso que é legal comer os dois ali, o arroz com o feijão juntinho. Então a alternativa C está lá separadinho, errada também. Se a gente pegar a alternativa D,
Ele diz ali que a combinação de arroz com feijão, delícia, contém energia e nutrientes e é pobre em colesterol. Então vamos buscar colesterol na tabela. Último item lá, ó. Colesterol no arroz, 0. No feijão, 0. Mas peraí, nenhum dos dois tem colesterol. O que você vai gravar para não esquecer? Colesterol é exclusivo de produtos de origem animal. Colesterol é um lipídio presente na membrana plasmática das células animais. Esse lipídio não existe em células vegetais. Então é um lipídio característico de grupos de animais. Então olha que pegadinha clássica, né? Quando você vai comprar lá um óleo de soja, por exemplo, aparece escrito no rótulo do óleo de soja, naturalmente sem colesterol. Lógico que não tem colesterol. A soja não é um animal, cara. Senão ela vai dar uma mordida no pé de soja. Né? Então, se é um produto de origem vegetal, ele não tem colesterol. Você só encontra colesterol em produtos de origem animal. Então, é uma pegadinha. É uma pegadinha. Se você voltar na tabela, nenhum dos dois tem colesterol. Então, ele colocou lá, ó, a combinação de arroz com feijão contém energia? Sim, são os carboidratos. E nutrientes? Sim, está falando ali de proteína, de lipídio e é pobre em colesterol. Certíssimo, né? Apesar de falar boberita, tá certíssimo. Combinou arroz com feijão, pobre em colesterol, né? Vamos dar uma conferida na alternativa E, para ver se não tem duas certas ali, ó. A E diz que 2 colheres de arroz e 3 de feijão são menos calóricas que 3 colheres de arroz e 2 de feijão. Ah, meu Deus! Você vai ter que calcular, faz uma continha ali de matemática básica, ó. Ele colocou as proporções na tabela com base em 1 colher de arroz e 1 colher de feijão, 1 colher de sopa de arroz e 1 colher de sopa de feijão. Então, se a gente falar de 2 colheres de sopa de arroz e 3 de feijão, 2 colheres de sopa de arroz, você vai ter que somar 41 quilocalorias com 41 quilocalorias. No feijão, você vai ter que somar lá as 58 quilocalorias com 58 com 58. Então, você vai cair num cálculo mais ou menos assim. 2 colheres de arroz, 82 quilocalorias. Mais as 3 colheres de feijão, 58 vezes 3 vai dar 174 quilocalorias. No total, 2 de arroz e 3 de feijão te dá 256 quilocalorias. Agora, o outro caso, se eu pegar 3 de arroz e 2 de feijão, vai ser mais calórico? 3 de arroz dá 123 quilocalorias, mais as 2 de feijão, 116 quilocalorias. Somando ali, 239 quilocalorias. Então tá errado. Arroz lá, primeiro cálculo, 2 de arroz para 3 de feijão, 253 quilocalorias, 56 quilocalorias. 3 de arroz e 2 de feijão, 239 quilocalorias. Então, errado. Primeiro caso vai dar muito mais. Então, a alternativa certa mesmo era ali a alternativa D. Questãozinha bacana para você pegar discutindo coisas do nosso dia a dia. Muito comum aparecer questões dessas no Enem, perguntando se você entende sobre coisas do seu dia, do seu cotidiano. Tranquilo, moçada? Um abraço!